Sua API faz o update na chamada de um GET? O verbo delete nunca foi nem utilizado? Bora falar de algumas boas práticas para APIs RESTful? Seja muito bem-vindo ao canal do Desenvolvedor.io. Eu me chamo Bruno Brito, sou Microsoft MVP e pai de um monte de 3 filhos. E estou aqui nesse vídeo, na verdade, nesta série de vídeos para abordar boas práticas de APIs RESTful. Começando por esse aqui, sobre respeitar os verbos HTTP. O objetivo de uma API RESTful é o mesmo de um design pattern. Um design pattern fornece uma solução reutilizável para problemas comuns. A ideia é acelerar o processo de desenvolvimento através de um paradigma que já foi bem testado e é amplamente adotado. Mas não confunda, o fato do REST nos proporcionar boas APIs não significa que o REST foi criado com esse objetivo de criar APIs. Pelo contrário, isso é um efeito colateral, não era o objetivo do Roy Fielding ao escrever o REST. Ao utilizar o padrão REST, padronizamos as nossas APIs, tornando a utilização e resposta dos recursos homogêneo. Assim a gente economiza o esforço e aprendizado dos desenvolvedores que vão consumir a nossa API. A base do REST diz que ele é baseado em recursos. Qualquer informação que possa ser nomeado pode ser um recurso, um documento, imagem ou um serviço temporário. Cada recurso deve possuir uma URI única. E esses recursos são manipulados através de solicitações HTTP. E cada método, GET, POST, PUT, PET, DELETE, OPTIONS e HEAD, tem um significado específico. E devemos respeitar a natureza e o objetivo de cada verbo. Mas antes de começar a abordar os verbos, preciso antes abordar 2 conceitos. Cada método HTTP possui 2 características fundamentais: safe e idempotente. Uma operação safe são métodos read-only. Isso significa que são seguros e não importa quantas vezes eu chamar, ele não irá alterar o estado do recurso. Uma operação idempotente significa que o endpoint pode ser chamado várias e várias vezes sem resultados diferentes. Não importa se o método é chamado apenas 1 ou 10 vezes, o resultado deve ser sempre o mesmo. Isso se aplica apenas ao resultado que vem para nós que estamos consumindo a API, e não ao próprio recurso, que pode sofrer alterações. Se essa explicação parecer um pouco estranha ou sem sentido, segura aí um pouquinho que quando falarmos sobre o PUT, prometo que vai ficar muito mais claro. E aí, tá gostando desse vídeo? É um oferecimento da Desenvolvedor.io, a maior e melhor plataforma de cursos da Microsoft do Brasil. Acesse desenvolvedor.io. Options. O método option retorna os verbos HTTP de um recurso e outras opções, como por exemplo as opções de CORS. Tá aqui um exemplo, veja só. Aqui eu tenho uma API RESTful que vai servir de exemplo para nós. Aqui eu tenho o método GET e através do Postman eu vou fazer uma chamada de options para esse endpoint. Eu vim aqui, coloco http localhost 5001/users e vejo os headers da minha chamada. Ele tem um halo aqui de GET e POST. Dessa forma, dizendo que esse endpoint tem 2 opções. Se eu tivesse opções de CORS, ela também apareceria aqui. Head. O head busca apenas o header de um resource. Podemos usar ele para saber se devemos cachear um recurso ou, por exemplo, descobrir se um recurso pode produzir um download grande. E uma solicitação head pode ler apenas o cabeçalho, onde vai vir o content length, para verificar o tamanho do arquivo e decidir se realmente queremos fazer o download dele. Voltando ao nosso exemplo, eu vou alterar de options para head. Cadê o head? Aqui. E vou colocar /users e passar um endereço que já está na nossa base. Vou enviar send. E veja só, eu tenho aqui o cache control. Só trazendo o head, ele não me traz nenhuma informação no body. No headers, ele me traz a informação de cache. Ele está dizendo que eu posso cachear essa chamada por 600 segundos. Get. Um método get, ele é safe e idempotente. Por definição, o get jamais deveria criar, atualizar ou deletar um recurso. O resultado do get sempre será o mesmo para um determinado conjunto de informações. Aí você vai me perguntar: ah, Bruno,
Mas eu executei no dia seguinte o método com os mesmos parâmetros e me retornou outras informações. É uma boa observação. Mas considere que o nosso sistema ele é vivo. Nossa API está recebendo tantas outras requests e uma delas alterou o estado desse recurso que você estava buscando. Logo, o GET mudou a sua resposta. Mas é importante termos em mente é que em condições ideais de temperatura e pressão, o GET jamais irá mudar o seu retorno, desde que nenhum outro endpoint da nossa API tenha sido estimulado. Outro detalhe importante é que o GET é o único verbo que o seu browser faz cache. Logo, se você usar um post para buscar informação, o browser não é capaz de efetuar o cache. E como consequência direta, seu servidor vai ter mais pressão para processar request que muitas vezes poderia nem bater no seu servidor só utilizando o cache do browser. E aqui no nosso exemplo temos o GET. Eu vou executá-lo. Aqui ele tem alguns filtros e assim que executar, o ideal é que o GET sempre retorne o mesmo valor. Não importa quantas vezes eu chame ele, eu posso também buscar um usuário, um aplicante específico aqui nesse demo. Ele vai sempre me retornar o aplicante. E na verdade, aplicante é uma pessoa que está, um candidato que está concorrendo a uma vaga de emprego ou a um vestibular, enfim. O put vai atualizar um recurso completo, todos os seus campos, mas o retorno do servidor deve ser sempre igual, mesmo chamando ele por 1000 vezes. Por exemplo, considere um recurso chamado pessoa que possui os atributos nome e idade. Daí fazemos uma chamada put solicitando que o nome seja alterado para João. Na primeira vez que o nome é alterado, retorna 200 OK e houve, nesse caso, uma atualização do banco. Logo, ele não é safe. No entanto, a partir da segunda chamada em diante, toda vez que for feita a solicitação para o nome ser João, o recurso não é alterado, porém o seu retorno continua sempre sendo 200 OK. Esse é um bom exemplo de idempotência. Apesar da segunda chamada em diante não haver nenhuma atualização e nenhuma mudança de estado do recurso no banco, pois nossa API entendeu que nada precisava ser alterado, mas nós continuamos retornando o status 200 OK. Agora no exemplo vamos atualizar um candidato. O username do candidato vai ser esse aqui. E eu vou atualizar o primeiro e último nome da Helena, tá como Stan Helena. First name é Helena e o último nome é Stan, que eu vou trocar para Brito. Aqui deve estar como female e a idade eu vou colocar como 35 e o país vou colocar como Brasil. Vou fazer o put. Na primeira chamada eu altero o recurso no banco de dados. Foi alterado com sucesso. Porém, daqui para frente ele não vai ter alteração no banco, mas ele vai continuar me retornando o 200 OK. Veja, sempre 200 OK, mas o recurso não está sendo de fato atualizado no banco. O post. Eu diria que o post deve ser o verbo mais sensível. Por quê? Toda vez que é chamado, um novo recurso é criado. E se a gente chamar ele 1000 vezes, o endpoint vai resultar em 1000 novos recursos similares. Por isso, ele não é safe, porque tem alteração de recurso, e ele também não é idempotente, porque eventualmente a sua resposta pode mudar. Como por exemplo, na primeira criação eu crio um usuário que tem um e-mail, mas na segunda eu já não posso criar esse usuário com o mesmo e-mail. Ou então, mesmo que esteja criando um recurso similar, o ID dele no banco com certeza vai mudar. Portanto, ele não é idempotente. E agora vamos a um exemplo do post. Vou executar. Veja que da primeira vez ele criou o recurso, então não é safe. Mas da segunda vez, olha o que vai acontecer. Ele diz que o usuário já existe. Ou seja, de uma chamada para outra, mudou a resposta, portanto ele também não é idempotente. O delete remove um recurso, ele é idempotente, mas ele não é safe. Para ser idempotente, ele impõe um impacto conceitual na nossa API. Nunca de fato deletamos algo do banco, apenas removemos de maneira lógica. Por exemplo, deixando uma propriedade ativo igual a false. Por quê? Porque toda vez que eu executar um endpoint eu tenho que saber que aquele registro existe e que ele já foi deletado, assim retornando 200 OK. Se aquele registro não existisse,
eu teria que retornar um 404 dizendo que o registro não existe. Por isso que eu vou ter que, de alguma forma, entender que eu já deletei e estou retornando um 200. Então aqui vale a regra. Na primeira vez, deletamos. E na segunda em diante, apenas um 200 ok. O nosso exemplo, vou pegar aqui o usuário Bruno Brito, vou vir no delete e vou removê-lo. Veja, eu removi o recurso e trouxe os dados do recurso que eu estou removendo. Veja que o active igual a false vai sempre vir, então ele é idempotente porque não importa quantas vezes eu chame, ele sempre remove o recurso. Patch. O patch é um verbo que atualiza parcialmente um recurso. Ele possui comandos que dão direções de como irá atualizar o recurso. Poderia dizer que os melhores casos de uso de patch estão em sistemas real-time, que possuem um alto volume de atualizações de um mesmo recurso. Por exemplo, um sistema de monitoramento de carros em que várias pessoas estão olhando para aquele carro durante um trajeto e estão fazendo várias atualizações nesse recurso. O patch, diferente do put, não é safe nem idempotente. O patch é um pouco análogo ao conceito de atualização. Uma solicitação patch é considerado um conjunto de instruções sobre como modificar um recurso. Por isso, por definição, ele não é idempotente, pois pense no seguinte cenário. Num put, existe um identificador de controle de quantas vezes um recurso foi atualizado. Durante o put, por definição, nós podemos sobrescrever esse contador. No patch, como eu estou mandando um conjunto do que atualizar, eu posso não disponibilizar para atualizar esse controle de alterações. E não só isso, como também posso aumentar esse controle, por isso que ele não é idempotente. Aqui, vamos ao nosso exemplo do patch. Eu estou atualizando o usuário Bruno Brito e eu estou mandando um conjunto de operações para ele executar no recurso Bruno Brito. Por exemplo, eu estou querendo um replace no primeiro nome para João. Eu vou executar, ele executou com sucesso. E veja, aqui no get agora veio o resultado com a alteração do nome para João ao invés de Bruno. Como conclusão desses verbos, a primeira boa prática é respeite a natureza dos verbos HTTP. Get é para buscar uma informação, tem que ser safe, idempotente. O put é para atualizar um recurso como um todo. O patch para parcialmente atualizar um recurso para que a sua API seja RESTful. E aí vem aquela clássica pergunta. Mas Bruno, eu uso GraphQL e ele faz post para pesquisar. E agora? Então, deixa o pai te explicar. Não tem problema. O GraphQL não é RESTful e ele nem quer ser. Ele perde o poder do cache do lado do cliente, mas ganha flexibilidade no post. Em desenvolvimento de sistema, é assim. Abrimos mãos de certas coisas para ganhar em outras. Mas conhecer os padrões e boas práticas vão te ajudar a decidir quando você deve abrir mão e o que você deixa de ganhar ao fazer isso. Por hoje é isso. E se você quiser o código desse exemplo que eu estou utilizando, o link vai estar aqui na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa seu like, comentário e compartilha com os colegas para eles saberem sobre APIs RESTful. No próximo vídeo vamos continuar falando sobre RESTful, abordando endpoints e ações. E já sabe, né? Comam frutas, bebam água, respeitem seus pais e até a próxima.